no passado mais remoto da Terra, em civilizações, vamos dizer assim, pós-diluvianas, tivemos certas evidências através da literatura, através da arqueologia, de que seres não muito comuns, né, designados como viajantes das estrelas ou viajantes do tempo, estiveram entre civilizações que a gente conhece hoje em dia como Egito Antigo, Suméria, China Antiga, civilizações pré-colombianas, civilizações africanas, entre tantas outras, né? E esses visitantes estiveram aqui e foram como professores dessas civilizações. Trouxeram certas técnicas, como a agricultura, a matemática, a arquitetura, a astronomia e certos códigos éticos, né, civilizatórios e até mesmo espirituais entre esses habitantes desses continentes ou dessas áreas da Terra. Tivemos também, na literatura mais esotérica, narrações da presença dessas entidades também em continentes perdidos como a da Lemúria, Dimmu e Atlântida. Porém, tem um certo momento que eles começam a se retirar do convívio dessas civilizações. Primeiramente por dois motivos, que seriam em volta desses seres criou-se então uma espécie de religião. Dessa religião criou-se uma doutrina, dessa doutrina criou-se sacerdotes ou uma elite, né, que dominava sobre o povo, criando ritos, endeusando então esses irmãos mais velhos, esses irmãos estelares que estiveram aqui. O próprio avanço civilizacional da Terra, da população terrena, com a melhora do raciocínio, com o seu lado mais mental se desenvolvendo, esses seres então entendiam que não precisavam essas civilizações não precisavam de tutores mais, né? E que a gente já, como crianças que vão para a adolescência, da adolescência para a idade adulta, então a gente não precisa mais da presença física deles, até pode ser até que inspirando, né? Mas não da presença física, então eles começam a se retirar. Bom, mas o que temos que saber é que esses seres se retiraram, então, primeiro pelo próprio desenvolvimento humano, racional humano, e segundo pela tendência humana de transformar eles em deuses, que talvez não fosse o que eles realmente quisessem, né? Desde o início. Com isso, o ser humano foi dominando as condições materiais planetárias, foi crescendo em tecnologia, em raciocínio, em domínio das condições, né, intelectuais, emocionais. A gente foi ganhando maturidade e foi caminhando com as próprias pernas, embora houvesse muitos desequilíbrios, guerras, formações de nações e toda a história que a gente conhece. Chegamos, então, a esses últimos séculos ao pico do desenvolvimento material e do desenvolvimento racional, né? Nosso lado racional, nosso lado mais intelectual. Chegamos nesse pico e, ao mesmo tempo, da máxima densidade aqui no planeta. Com isso, com essa forma de viver humana, né? Com essa forma da gente desenvolver e chegarmos até aqui, então, chegamos a um ponto de convergência. A convergência se dá não só pela civilização humana, o desenvolvimento humano, né, o desenvolvimento racional, o desenvolvimento, de certa forma, espiritual, mas há conjunções, muitos têm estudado sobre conjunções planetárias, sobre ciclos planetários, ciclos do sistema solar, ciclos da galáxia, né? Podemos falar de calendário maia, a gente ouviu falar dos 26 mil anos, né, do ciclo que o Sol gira em torno da galáxia. A própria Terra tem seus ciclos telúricos e geomagnéticos. E o próprio desenvolvimento, o fundamento o desaparecimento de muitas civilizações foi devido à mudança no eixo da Terra, no eixo magnético,
na sua superfície, né, nas suas camadas mais externas, que muitas civilizações pereceram. Então, a Terra tem um ciclo também, e, segundo muitos, esse último ciclo agora chegamos a um ciclo de 25 mil anos, a cada 25 mil anos, segundo certas linhas de pensamento, a Terra muda. Muda, de certa forma, fisicamente, e muda também a consciência dela, né? Então, tudo que está sobre ela vai também acompanhando, ou tem que acompanhar isso. O que não acompanha, perece. O que acompanha, segue a Terra, de certa forma, segue a superfície, segue o seu propósito, né? De mudança também, de evolução, que a Terra é uma consciência que evolui assim como nós evoluímos. Assim como nós temos a nossa jornada de experiência, a Terra também tem sua consciência, sua jornada de experiência. Cada vez mais tem aparecido, então, ao longo dessas décadas, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, avistamentos de naves, OVNIs e muitas canalizações, muito contato, né, com seres que se dizem ou se apresentam como estelares, intraterrenos, interdimensionais, extradimensionais, então tem aumentado muito então a incidência da presença dessas consciências aqui. Muitos autores que a gente acompanha, Cryon, entre tantos outros, livros mais antigos, né, civilizações indígenas, os indígenas da América, profecias da Ásia, as próprias profecias, vamos dizer, das religiões organizadas, né, a profecia do cristianismo, Apocalipse, etc., a volta do Messias no Islã e tantos outros, a volta dos anjos, etc., culmina, são elementos que nos dizem que estamos realmente à beira de um contato. Esse contato vai ser para hoje? Não, provavelmente não, é um desenvolvimento, é um processo. Se eles no passado foram embora porque eles começaram vamos dizer assim, a, a mexer no nosso livre-arbítrio ou a nos deixar mais infantis, né, ou encararmos eles como Deus, ou queremos que eles resolvessem todos os nossos problemas, né, civilizatórios, etc. Muito menos agora, com a maturidade intelectual, maturidade racional, até filosófica e religiosa, desses seres vierem aqui e resolver as coisas para nós. Não é isso, né? Nunca foi essa, creio eu, que nunca foi essa a intenção dessas entidades. Então, o porquê não do contato e o porquê do contato não se acelera? Creio eu que temos alguns elementos que podem nos ajudar a pensar sobre isso. O primeiro elemento é, como no passado, a gente corre o risco de fazer uma religião neocósmica, né? Desses seres voltarem, já que eles têm muito mais conhecimento tecnológico, muito mais estrutura mental, intelectual que a gente, muito provavelmente dominam, então, a matéria, a antimatéria, a gravidade, tudo isso, né? A viagem no tempo, a viagem entre dimensões, algumas dessas civilizações. Então, no nosso ponto de vista, então, eles realmente são um nível bem mais acima. E a nossa tendência sempre que está até na nossa genética, de endeusamento ou devoção, né? Então, é um risco, de novo, que com muito cuidado, provavelmente eles administram, né? Uma certa parcela da humanidade provavelmente já tem certa maturidade para entender que isso não pode ocorrer de novo. E muitos são contatados, vêm mantendo um contato com eles, né? De várias formas, uns raramente mais pessoal, mas através de visões, canalizações, aparições, etc., preparando, então, certa semente da humanidade, ou certa parcela da humanidade para esse contato que vai se massificando aos poucos. Dois, muito provavelmente esses seres
segundo algumas literaturas que eles mesmos nos passam através de seus contatados, a economia, a forma de gestão material é diferente da forma da Terra. Não é capitalismo, não é comunismo, não é controle centralizado, não é nada disso, né? Então, muito provavelmente o que eles vão trazer deve, se realmente for colocado de uma vez só, mas nunca vai ser de uma vez só, né? Respeitando a nossa liberdade, nossas escolhas, deve mexer bastante com as estruturas da economia, as estruturas do poder econômico na Terra. Então, muita gente tem a perder e mais boa parte da humanidade tem a ganhar com isso, né? Então, a gente vai mexer na estrutura, se isso for descer com mais, ou se for implantado com mais rapidez, na estrutura da civilização, realmente, na estrutura social e econômica. Porque senão, não seria ruim, mas de uma vez só pode ser meio catastrófico, né? E talvez um dos pontos mais fortes seria a nossa tendência ao nosso egoísmo, a nossa pouca visão, a nossa falta de amor em relação ao próximo. Hoje a gente tem problemas de raça, de racismo, de não entender o outro, não aceitar o outro, né? Ou seja, sua raça diferente, sua religião diferente, sua etnia diferente. E a gente ainda mata por isso. Matou, escravizou, né? Imagina seres que podem ser totalmente diferentes de nós. Alguns podem ser humanoides, outros podem lembrar animais, de certa forma. Outros podem ser plasma. E temos todo tipo de entidades aí no cosmos que é infinito. Alguns podem nem ser físicos, não vão estar aqui, vão inspirar, digamos assim. Mas são entidades totalmente diferentes. Então, se a gente não aprendeu a se amar, a se respeitar aqui, dificilmente podemos, às vezes, conviver bem com entidades que são, não é só a cor, podem não ter religião, provavelmente não terão, entenderão Deus, o cosmos, como algo totalmente diferente do que a gente entende, né? É, também temos que saber que lá atrás, essas entidades patrocinaram muitas, muitas mesmo, civilizações e raças diferentes. A raça amarela, a raça negra, segundo alguma informação que nos chega, alguns, por exemplo, a África, provavelmente tem códigos sirianos, alguns são os vermelhos, a raça vermelha, a raça ariana de Aldebaran, códigos de Aldebaran, códigos de Pleiades, né? Então, no passado mais distante, houve realmente uma intervenção, segundo muitas fontes, né? Da ciência não convencional e da literatura mais fechada, muitas dessas civilizações, dessas entidades, desses seres, contribuíram para a diversidade das raças terrestres, né? Ao longo desses milênios todos, né? Então, eles são pais disso aqui, dessa diversidade também. E, de certa forma, a gente teve período da nossa desenvolvimento, embora tivemos um desenvolvimento intelectual, filosófico e religioso, ainda o mais básico, que é a convivência entre as raças, entre as pessoas, a gente ainda deixa muito a desejar. Então, por que então o contato ainda não acontece de forma mais rápida? Creio eu que são elementos assim, né? Primeiro, o respeito pelo nosso livre-arbítrio. Segundo, pelo nosso desenvolvimento como civilização, como seres autossuficientes, como seres que escolhem, que têm seu livre-arbítrio, né? Que tem a sua jornada, seu caminho, mas que tem suas dificuldades, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar fora dessa festa que é dessa comunidade solar, galáctica, cósmica, né, que existe aí. A gente não pode ficar sempre na escuridão
nesse mundinho fechado, achando que a gente é a última bolacha do pacote. Que só existe o ser humano, até porque pode existir humanoides iguais, um pouco mais iguais, um pouco mais diferentes em vários planetas, milhões de planetas só na galáxia. Então, é muito, é muita estreiteza, né, de pensamento, que existe só humanoides, não vou dizer nem vida, humanoides na Terra, né? Devido às condições que muitos planetas podem ter condições parecidas. Então, isso cheira quase, cheira quase um absurdo, né? De pensar uma coisa dessa. E a gente tem evidência, as coisas vêm aparecendo, vêm crescendo, né? Cada vez mais aparições, cada vez, então, sutilmente eles vão chegando, né? E vai ter um tempo que não vai ter mais como esconder. Muitos falam de linhas de contato. Temos Bashar, temos Cryon, então entidades canalizadas. Temos então literatura antiga, os velhos mitos e lendas, entre aspas, né, das civilizações americanas, entre tantas outras que falam de um contato iminente, que não vai ser possível evitar isso, né? Então a gente está na beira do contato, mas o contato é adiado, primeiro, por nós mesmos, né? Por nossas condições, pela forma como a gente encara o mundo, como a gente encara um ao outro. Segundo, pela própria gentileza de muitos desses seres em respeitar nossas escolhas, mesmo que elas sejam mais sombrias, né? E menos conscientes. Então, creio que isso tudo, o contato é iminente, mas a data, quando, depende mais do ser humano do que deles. É isso que eu penso, e a gente pode aprimorar isso nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, compartilhe esse vídeo, dê seu like, ative os sininhos, faça sua inscrição no canal, um canal que está começando, a gente está ainda aprendendo, né? A gente está começando a colocar nossas ideias, a gente vai aprimorando, vai deixando um pouco a timidez, vai deixando um pouco certo amadorismo, e a gente vai expressando melhor o que está na gente, o conhecimento que a gente tem, não deixando certos elementos tomar a frente, para a gente ser mais coerente, ser mais verdadeiro, ser mais polido, ser mais até simples, né? A forma de falar mais direta, em essência. Então, agradeço a presença de todos. Muito obrigado.